mais uma aula do curso sobre o programa SAP 2000, versão 20. Eu sou a professora Launelli e hoje nós iremos fazer o cálculo de um pórtico treliçado. O pórtico que nós iremos calcular na aula de hoje é este. Você percebe aqui nesse desenho que as dimensões elas estão representadas em milímetros. É um pórtico de praticamente 8 metros de altura nessa coluna, mais uma treliça de mais ou menos 1 metro de altura, ok? Além disso, nós temos as ações que nós iremos considerar nesse cálculo. Nós vamos considerar uma carga permanente G, uma sobrecarga de cobertura. Além disso, nós vamos calcular dois ventos, um incidindo nesse pórtico treliçado a 0 graus e outro incidindo nesse pórtico treliçado a 90 graus. Vamos também fazer combinações de ações e essas combinações foram organizadas da seguinte forma. São 6 combinações no total, sendo que nas duas primeiras combinações você tem aqui a carga permanente e aqui você tem as cargas variáveis. Nessas duas primeiras, eu considerei como a carga variável principal a sobrecarga. Nas duas últimas, eu considerei como a carga variável principal o vento. Nessas duas aqui, eu considerei que o vento a 0 seria a carga variável principal e nesse vento a 90, e nessas duas últimas eu considerei o vento a 90 como carga variável principal. Esses aqui serão os pesos próprios e as sobrecargas que nós iremos considerar no cálculo de hoje. Você percebe que nem todos os lances da treliça possuem carga. Eu coloquei carregamentos apenas de duas em dois nós de treliça, isso porque serão nesses pontos onde estarão as terças da nossa cobertura. Em cima desse pórtico treliçado iria uma cobertura, e exatamente nessas posições em que você está com o carregamento, seriam os pontos onde as terças da nossa treliça estariam apoiadas. Por isso é que nem todos os nós possuem cargas concentradas, apenas alguns, porque estes em que haverá carga concentrada serão exatamente aqueles onde haverá a terça apoiada aqui no nosso pórtico treliçado. E nós temos aqui o nosso peso próprio, que vão ser considerados esses nesse exemplo de hoje, e temos também a sobrecarga, que serão essas aqui as sobrecargas consideradas na aula de hoje. Além disso, nós vamos considerar dois tipos de vento. No cálculo de hoje, nós vamos considerar o vento a 0 e vamos também considerar o vento incidindo nesse pórtico treliçado a 90 graus. Aqui nós já temos os valores. Como o nosso objetivo nesse curso é ensiná-los a fazer o cálculo como o nosso objetivo nesse curso é ensiná-los a utilizar o SAP 2000, eu não vou me adentrar no cálculo de vento. Aqui na tela você tem a representação de apenas dois tipos de carga de vento que você poderia ter nessa estrutura, mas obviamente quando você vai fazer o cálculo de um galpão, se fosse esse nosso objetivo, nós teríamos diversos outros tipos de vento que iríamos considerar. Iríamos considerar o vento, caso nossa estrutura não fosse simétrica, nós vamos considerar o vento a 0, o vento a 90, o vento a 180, o vento a 270. Iríamos fazer várias combinações de vento para que assim a gente tivesse o caso mais crítico para a nossa estrutura. Mas como esse é o nosso objetivo, vou apenas mostrar esses dois carregamentos que serão os carregamentos de vento que iremos utilizar no cálculo de hoje. Então essa é a treliça que iremos trabalhar na aula de hoje. Essa treliça está nos arquivos de apoio do nosso curso. Então vocês vão lá, baixem ela e assim vocês conseguirão acompanhar a nossa aula fazendo aí do seu computador o passo a passo aqui que eu estou ensinando a vocês. A primeira coisa que nós iremos fazer vai ser salvar este arquivo do AutoCAD em DXF. Você irá clicar aqui e irá clicar em salvar como. Abrirá essa janela. Nessa janela você irá colocar o nome com o qual você quer salvar o seu arquivo. Irá escolher a versão mais antiga de AutoCAD DXF que você tiver. Por quê? Programas que, no geral, permitem que você importe DXF, quando você salva com a versão muito recente do AutoCAD,
costuma dar erro na importação. Portanto, para a gente evitar possíveis erros no momento da importação do SAP 2000, nós iremos salvar na versão mais antiga possível aqui do AutoCAD. Nesse caso, a versão mais antiga seria a versão 2000 DXF. Vou escolhê-la, escolhi, e agora eu vou clicar em salvar. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos importar esse arquivo que foi desenhado no AutoCAD para o SAP. Por que nós iremos fazer isso? Porque o AutoCAD ele nos fornece muito mais ferramentas de desenho do que o SAP. Então, muitas vezes, quando você for optar por calcular uma estrutura mais complexa, talvez seja interessante você fazer o cálculo no AutoCAD para depois importá-lo para o SAP 2000. Algumas dicas sobre seu desenho no AutoCAD. Primeira coisa é que você tem que se atentar a quais unidades você utilizou. Por exemplo, nosso desenho foi feito em milímetros. Portanto, no momento de eu importar esse arquivo DXF para o SAP 2000, eu também terei que escolher milímetros. Outra observação extremamente importante é que cada um dos elementos do nosso desenho deverão ser feitos em uma layer diferente. Por exemplo, nossa coluna possui uma layer específica para ela, a layer coluna. Nós temos o banzo superior e temos o banzo inferior. Cada um desses elementos foi feito em uma layer diferente. Temos também uma layer apenas para as diagonais. Então, vocês conseguem ver aqui que nós temos diversas layers, uma para cada um dos elementos que existem nesse desenho. Uma layer para o banzo, uma para a coluna e uma para a diagonal. Isso por quê? Porque vai facilitar no momento da nossa importação para o SAP 2000. Então, vamos lá no SAP agora. Aqui no SAP, o que nós iremos fazer para conseguir importar nossa estrutura? Primeira coisa, eu vou clicar aqui nessa folhinha para iniciar um novo modelo. Na janela que se abre, nós iremos escolher aqui a unidade milímetro. Por quê? Porque o meu desenho foi feito em milímetros. De todos os templates disponíveis, vocês vão escolher esse template que seria a tela em branco. Você percebe que não há nada aqui na nossa tela, o que vai facilitar a nossa importação do desenho feito no AutoCAD. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no menu Arquivo. No menu Arquivo, você percebe que existe um comando aqui no SAP para que você consiga importar elementos DXF do AutoCAD. Você vai clicar nessa opção e irá abrir a seguinte janela. Nessa janela, você vai procurar o seu arquivo, no nosso caso é aula 3, treliça 3, e você vai clicar em abrir. Quando você clicar em abrir, irá ter essa seguinte janela. Nessa janela, aqui você tem que tomar cuidado para ter certeza que a unidade escolhida está na mesma unidade que foi feita o desenho. Nós desenhamos em milímetros, então aqui também deve estar em milímetros. E nós vamos escolher a orientação Y e vamos clicar em OK. Quando você clicou em OK, apareceu essa mensagem de erro. Por quê? Quando você for importar o arquivo para o SAP 2000, a sua janela do AutoCAD com o seu desenho deve estar fechada. Como nós não fechamos nossa janela antes de fazer a importação, você deu esse erro. Então, você vai clicar em OK. Você vai no seu arquivo do AutoCAD, vai fechá-lo. Agora que nosso arquivo do AutoCAD foi fechado, nós iremos tentar mais uma vez fazer a importação do nosso arquivo DXF. Você vai clicar em arquivo, vai vir em importação e aqui você vai escolher DXF. Na janela que se abre, nós vamos escolher novamente aula 3, treliça 3 e vamos escolher a opção Y. Nessa janela que se abre, você vai poder escolher qual tipo de elemento que você está importando. Por exemplo, os elementos frames são elementos do tipo barra, que é o que nós iremos importar do AutoCAD. Mas você poderia também importar um elemento tipo shell, que seria um elemento de área. No geral, nós importamos elementos tipo shell quando queremos representar áreas. Poderíamos também ter importado um elemento tipo sólido.
que seria outra opção disponível. Então, nós estamos importando o elemento do tipo frame e vamos importar inicialmente a coluna. Eu cliquei em coluna e agora eu vou clicar em OK. Então, fizemos a importação da nossa coluna. Você percebe que há duas janelas e as duas estão representando o mesmo objeto. Eu irei fechar uma de nossas janelas. E irei escolher a orientação XZ. Então, estão aqui as nossas colunas. O que nós iremos fazer agora? Para facilitar a seleção desses elementos e, consequentemente, o trabalho com eles, no SAP nós temos uma opção que é muito parecido com os layers do AutoCAD. São os grupos. Então, nós vamos associar a essas colunas um grupo. Como nós iremos fazer isso? Nós vamos vir aqui em associar. Nessa janela que se abre, nós vamos escolher associar a um grupo. Vamos clicar. Irá abrir essa janela. Nessa janela, nós vamos clicar em adicionar um grupo. Esses grupos que estão aqui, já criados, eles são grupos que o AutoCAD cria automaticamente quando você importa um objeto. Então, nós vamos criar um novo grupo para esses elementos colunas, vamos em Define Groups. Nessa janela, nós vamos clicar em adicionar um novo grupo e aqui nós vamos escrever o nome coluna. Vamos clicar em OK, OK novamente. E aqui o que nós iremos fazer? Nós temos esses dois grupos aqui, que não é nosso interesse. Nós vamos escolher coluna e vamos clicar em OK. Então agora, nosso grupo já foi criado e foi associado esses dois elementos a ele. Agora nós vamos importar os elementos tipo diagonal. Vamos vir aqui em arquivo, vamos vir em importar, vamos vir em importar AutoCAD DXF, vamos clicar em aula 3, treliça 3 novamente, vamos clicar em abrir. Novamente, você irá escolher a orientação Y. Tome muito cuidado para não esquecer de trocar de Z para Y. Mais uma vez, percebe que a gente está em milímetros, você vai clicar em OK. Nessa janela, nós estaremos importando uma diagonal, que é um elemento tipo barra, ou seja, um elemento tipo frame. Então, vamos escolher aqui as diagonais e vamos clicar em OK. Você percebe que nós importamos agora nossas diagonais. Nós vamos aproveitar que quando você importa um elemento, ele já vem para o SAP selecionado. Vamos aproveitar que ele já veio selecionado, vamos vir em associar, criar um grupo, como se fosse uma layer para esse elemento que nós acabamos de importar. Nós vamos associar essa diagonal a um grupo, associar a um grupo. Nessa janela que se abre, você percebe que agora nós temos uma layer nova. Por quê? Porque toda vez que nós importamos um elemento, o SAP 2000 cria automaticamente um grupo para ele. Vamos em definir grupos. Vamos aproveitar e deletar esses grupos que foram criados que não nos interessam. Vou selecionar todos eles antes de criar o grupo para as diagonais e vou deletá-los. Pronto. Agora nós temos só um grupo que envolve todos os elementos e é o grupo coluna. Vamos adicionar um novo grupo e vamos criar um grupo chamado diagonais. OK. E vamos clicar em OK novamente. E agora você vai escolher o grupo que você quer associar, que é diagonais, e vai clicar em OK. Então, nós já associamos as diagonais a um grupo criado especificamente para ele. Cliquei em XZ para mudar a forma de visualização. O que nós iremos fazer agora? Agora, nós iremos importar o banzo superior e o banzo inferior. Vamos novamente aqui em arquivo, importar, AutoCAD DXF. Vamos vir aqui em aula 3, treliça 3. Vamos escolher a orientação Y. Vamos clicar em OK. Aqui, nós vamos escolher novamente um elemento tipo barra e vamos escolher banzo. A gente vai estar importando agora o banzo superior e o banzo inferior. Vamos clicar em OK. Você percebe que nós importamos o banzo superior e o banzo inferior e mais uma vez eles vieram já selecionados.
Então, nós vamos vir aqui associar e vamos criar um grupo para esses elementos que nós importamos. Associar um grupo. Você percebe que, como nós importamos o elemento, ele já criou um grupo para esse elemento que nós importamos. Nós vamos aqui em definir grupo, vamos deletar esse grupo que o WhatsApp acabou de criar automaticamente. Vamos adicionar um novo grupo e nós vamos agora criar o grupo Banzo. Superior e inferior. Vamos clicar em OK. OK novamente. E aqui você não esqueça de clicar no grupo que você quer associar. E vamos clicar em OK. Então, estão aqui os nossos elementos criados. Como você pode confirmar se você de fato associou cada um desses elementos a um grupo? É muito importante que você venha aqui em selecionar. Dentre as opções de selecionar, você tem a opção de selecionar um grupo específico. Vamos selecionar grupo por grupo para confirmar se nós criamos o grupo de forma adequada. Vamos clicar em coluna e vamos clicar em selecionar. Você percebe que as colunas foram selecionadas de fato. Vamos agora clicar em diagonais e clicar em... Vamos selecionar a coluna primeiro. De selecionar. Vamos agora clicar em banzo superior e clicar em selecionar. Você percebe que ele selecionou o banzo superior e inferior, de fato. Vamos agora selecionar o banzo superior e inferior e vamos agora selecionar as diagonais. Clique em diagonais e clique em selecionar. Você percebe que, de fato, nós selecionamos todas as diagonais dessa estrutura. É muito importante você fazer esse passo, porque muitas vezes, por falta de atenção, nós esquecemos de associar algum dos elementos a um grupo. Então, sempre faça esse teste para ter certeza que você, de fato, criou um grupo para cada elemento e o associou. Vamos agora fechar essa janela e, na aula de hoje, será isso. E na próxima aula eu vou ensiná-los a criar o material, criar os elementos tipo frame. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.